A Câmara Municipal de Bauru realiza audiência pública para apresentação e discussão do Plano Diretor de Águas, um planejamento para a cidade discutir as suas carências que ocorrem em todo o Brasil no abastecimento de água. O senhor Luiz de Bernardo, da Hidrosan Engenharia, é a empresa responsável pela apresentação do plano. Em linhas gerais, como é que o senhor viu a questão da carência do abastecimento de água e das possibilidades alternativas para Bauru resolver esse problema? Bom, é um sistema extremamente complexo, né? São diversos poços que suprem a cidade de Bauru, além do rio Batalha, em que se tem a captação num ponto específico, a água é bombeada para a estação de tratamento e, posteriormente, distribuída juntamente com a água dos poços. Então, há diversos complicadores no sistema, mas um dos principais é a interligação de todos os sistemas produtores numa única rede. Então, qualquer problema que aconteça em algum ponto do sistema envolve a paralisação de vários outros para que seja reparado. Essa interligação teria que ocorrer também no sistema Batalha, que responde por 40% da cidade, e nos 34 poços que absorvem o restante? Não, na verdade, existe. Então, hoje é um complicador para a cidade de Bauru, porque o sistema ele foi simplesmente sendo ampliado de acordo com a necessidade. Quer dizer, não existia um planejamento até o momento em que nós começamos, há cerca de um ano atrás, a desenvolver esse trabalho. Aí constatamos esses problemas sérios de funcionamento na parte hidráulica do sistema como um todo. Por outro lado, existe, vamos dizer, um certo privilégio aqui na cidade de Bauru, que é ter um sistema híbrido. Existe o abastecimento por poços e por água superficial, de sorte que quando um poço, porventura, no futuro, depois de regularizado todo o sistema, tiver algum problema de funcionamento, pode se interligar por meio de algum outro sistema produtor e não permitir que a paralisação seja por prazo relativamente longo. Para o leigo, se esse sistema de interligação é uma obra de curto, médio ou longo prazo, se ele é caro nas circunstâncias em que o senhor encontrou e se a questão da pressão, a distribuição de pressão no sistema pode ser adequada? Bom, a interligação é relativamente complexa e bastante cara. Realmente uma grande parte dos investimentos necessários para se acertar todo esse sistema de abastecimento até o ano 2034 está exatamente na setorização dos sistemas produtores, de acordo com pressão e vazão. Então, hoje o que existe é, durante a noite, em que o consumo é muito baixo, a pressão estática é muito alta, causando diversos vazamentos e problemas na junta das tubulações, e nas tubulações, nas ligações domiciliares e de um modo geral. Isso faz com que o índice de perda seja mais alto do que aqueles locais em que se tem sistemas setorizados. O senhor apresenta algumas questões específicas, mas não igualmente tão importantes quanto as outras, como a questão da passividade em relação aos vazamentos, que aflora depois de um determinado tempo para o leigo no dia a dia, no sistema de controle, e a questão da opção por fechar poços ao invés de recuperá-los no sistema atual. Olha, a recuperação de poços não é simples. Nós temos todas as informações de 2 poços em que foi utilizado o gás carbônico. Com a dissolução do gás carbônico na água, forma-se o ácido carbônico e ele vai dissolver as incrustações. Isso foi feito sem sucesso aqui. Enquanto que em outros lugares essa técnica já foi utilizada com sucesso. Outros que eu pude acompanhar por um tempo, todo que o poço ficou fora de operação, foi em caso de Barretos, mas foi utilizado um outro produto químico para desincrustação, o ácido fosfórico. Ou fluorídrico, desculpe. Esse aconteceu o seguinte, depois da recuperação do poço, que demorou cerca de 2 a 3 semanas, ficou o íon fluoreto na água. Então, se bombeou essa água do poço por cerca de 10 a 15 dias até que o íon fluoreto reduzisse aos valores permitidos pela lei. Então, esse poço ficou cerca de 30 a 40 dias fora de operação. Então, a recuperação não é tão simples. Exige a filmagem, em primeiro lugar, para saber onde estão os problemas para se atacar em loco
desincrustação. Não é simples. Agora, a operação dos poços aqui tem outros ingredientes que também precisariam ser ajustados. A ausência da telemetria, o funcionamento 24 horas do poço. O senhor fala de um limite de rotação de até 20 horas, por exemplo. No máximo. Essa é a própria recomendação dela, para dar tempo de haver que ocorra a recarga do aquífero. Quando se bombeia por 24 horas, não há tempo de recarga, porque quando não se está bombeando, há um determinado nível de água no aquífero. À medida que se iniciam os bombeamentos, formam-se cones de depressão e esse nível dinâmico diminui. Então, quanto maior o tempo, não existe a recuperação desse cone de depressão. Então, há necessidade de paralisar os poços por um certo momento, e a nossa recomendação no plano diretor é que realmente se funcione no máximo por 20 horas ao dia. E vocês têm um agravante muito sério aqui, que são os poços particulares. Muitos clandestinos. Cadastrados são cerca de 700. Eu ouvi qualquer coisa aí de seu número ser maior. Isso particulares, além dos 34 do DAE, e mais os que estão sendo perfurados, que são mais 5, nós chegaremos até 7 em 2019. No sistema ETA Batalha, o senhor faz um relatório bastante denso, uma particularização, dividindo passo a passo problemas no sistema operacional. Independentemente da questão da necessidade de recuperação da infraestrutura, o senhor faz apontamentos de mudanças de modo de operação. Olha, a estação ela é antiga. Quer dizer, as técnicas, mesmo em unidades mais ou menos similares, elas evoluíram muito nos últimos 20, 30 anos. Então, é preciso modernizar, porque a portaria que nós estamos seguindo na atualidade, que é o nosso padrão de potabilidade, a 2914, é de novembro de 2011. Os parâmetros são muito restritivos. Nas condições em que se encontra a estação, não é um problema de operação, são as unidades que não conseguem realmente, com eficiência, e para tratar essa vazão de 550 litros por segundo, que é a capacidade teórica da estação, ou foi em algum tempo no passado, não consegue produzir água de excelente qualidade. Então, é preciso fazer alguma coisa para recuperar a capacidade de tratamento dessa estação, modernizando as técnicas. Não são investimentos assim absurdos. Mas aí vocês teriam uma estação praticamente com produção de água que atenda a potabilidade, que vai se tornar mais exigente ainda no próximo ano. A estação de tratamento de água tem uma utilização acima de 550 litros por segundo, que é um referencial que o senhor dá, com uma outorga de apenas 317 litros por segundo. Como alternativa, o senhor aponta uma nova captação próxima aqui do distrito de Tibiriçá, 22 quilômetros a jusante da atual captação. Todo o esgoto, mesmo tratado de cidades vizinhas, de 5 estações elevatórias e mais outras consequências, ocorrem nesta parte. O senhor vê algum risco nessa questão? Olha, nós solicitamos que fossem efetuadas coletas de amostras no local previsto para a construção de uma nova captação. E a água é praticamente similar em termos de qualidade com a que existe aqui na atual captação, ou seja, esses 20, 22 quilômetros de distância a partir da captação atual faz com que o curso d'água passe por uma autodepuração. Então, esses efluentes tratados não causam impacto tão grande devido à distância e à autodepuração que acontece. Evidentemente que, se isso ocorrer na captação atual, não há tempo para que ocorra essa autodepuração. Então, a contaminação seria muito grande. Ao passo que, realmente, agora, na época de estiagem, um dos últimos dados que eu tenho, a colimetria é relativamente baixa. Quer dizer, não há, assim, aparentemente, preocupações. É evidente que o plano diretor aponta diretrizes que precisam ser exploradas agora com detalhes para se fazer um projeto realmente executivo, né, da solução que foi proposta no plano diretor. O senhor apresenta uma ampliação do sistema de reservação, que aqui é bastante limitado, e dos 34 poços, observado aqueles limites mínimos de 1,5 km entre a distância entre os poços, a possibilidade de recarga do aquífero, que nós já comentamos, com limite máximo de 20 horas operação dia, esse sistema está esgotado?
Olha, na verdade, em termos de capacidade de reservação, a situação de Bauru não é tão grave. O problema é a localização indevida. Então, tem reservatórios muito grandes em alguns locais que não necessitam de um tempo de reserva tão grande, enquanto que outros locais têm reservatórios pequenos. Isso fez com que, no remanejamento todinho previsto e na setorização proposta, tenham que ser construídos vários reservatórios para limitar principalmente a pressão. Porque o maior problema que nós temos hoje é a pressão. Vazamentos são decorrentes principalmente da pressão estática elevada. E precisa garantir uma pressão dinâmica mínima, da ordem de 10 metros por coluna d'água, para que as casas sejam abastecidas, né? A vulnerabilidade do sistema de pressão por ausência de setores que o senhor já comentou, como telemetria, enfim, um centro operacional integrado, mais a adequação desse sistema, faz com que os arrebentamentos tenham aumentado muito. O índice nosso aferido é de 48,7%. É muito alto. A média brasileira está em torno de 37,5% a 38%. Hoje, qualquer financiamento que se busque no Ministério das cidades ou na FUNASA ou qualquer outro órgão a nível federal, a primeira coisa que se exige é que o índice de perda seja inferior ao da média do Brasil. Então, Bauru realmente está acima dessa média, então vai necessitar de algumas ações a curto prazo, principalmente para conter essas perdas aparentes que existem. Principalmente submedição, subfaturamento, fraudes no sistema, que eu acho que isso faz algumas medidas com macromedição e a micromedição, quer dizer, criando-se um parque hidrométrico direitinho para ferir, calibrar esses hidrômetros e ter uma leitura correta, consegue se baixar pelo menos 10%, isso em prazo curtíssimo. Para finalizar, embora o trabalho não tenha sido contratado para essa finalidade específica, o sistema Batalha envolve aqui, da captação até a nascente, na Serra da Jacutinga e Agudos, um percurso linear de 22 quilômetros, dos quais só 7 estão sob a jurisdição da cidade. Qual a importância da manutenção de mananciais? São 17 afluentes, para entender essa capacidade e manutenção do rio no tempo. Bom, já existe uma área de proteção ambiental. Esse manancial está inserido em uma área de proteção ambiental. Em lei? Sim, evidentemente. Então, ações devem ser efetuadas juntamente com os outros municípios no sentido da preservação dos afluentes e desse curso da água principal. Bauru ainda tem uma legislação municipal que realmente impede que qualquer empreendimento seja implementado nos seus 7 quilômetros aqui nessa margem esquerda de quem sobe. Ser uma questão de regulamentação regional seria, já que até a nascente influência de outros 2 municípios? É possível que se consiga isso, como tem os comitês de bacia. Eu acho que a criação de um órgão por Agudos, Piratininga e Bauru, quer dizer, com a finalidade de preservar a qualidade desse manancial, é fundamental.